Olá moçadinha, tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho do exercício aí da página, deixa eu dar uma olhadinha aqui no próximo slide, na página 74, se vocês quiserem acompanhar, tá? Página do caderno Aprender Sempre, tá? É um exercício muito interessante que eu gostaria de discutir mais com vocês sobre o consumo de energia elétrica. Inclusive é um exercício que vai ser até compartilhado com o terceiro ano, porque é um exercício que tem também na apostila do terceiro ano, tá? De física. Então vamos lá. Para calcular o gasto de energia mensal de um aparelho elétrico, podemos usar a fórmula. Então veja bem, a gente tem uma expressão aí, consumo de energia elétrica, né? É a potência elétrica, tá? Que é o consumo em kWh, a potência, né, do aparelho em watts, tá? Essa é a potência do aparelho, né? O consumo é a letra C, em kWh, a potência do aparelho em watts, e o número de horas que o aparelho funciona por dia, tá? Aqui, tá? E aqui o D é o número de dias em que o aparelho funciona. Então, por exemplo, se o aparelho aí está funcionando 3 horas por dia, eu ligo o liquidificador cuja potência é 1.200 watts. Eu ligo ele durante 3 horas por dia para fazer vitamina, por exemplo, tá? Esse é o consumo de energia, 1.200 joules por segundo, que é a medida de energia, né? Joules, tá? Quando você calcula, né, quantas calorias tem um sorvete, por exemplo, nos alimentos, né, quando você consome o alimento, você olha lá na embalagem quantas calorias tem, geralmente vem cal, que é caloria. Mas você pode converter para joule, né, porque de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, a energia é medida em joules. Então, uma caloria é equivalente a 4,18 joules, tá, de energia, ou aproximadamente 4,2. Aqui a potência é a mesma coisa, tá? Ela é uma medida em joules por segundo. Quer dizer, se você tem um aparelho de 1.200 joules, tá? De 1.200 watts, significa que ele vai consumir, ele vai transformar 1.200 joules de energia em outra forma de energia. Por exemplo, né, uma panela de arroz, né? Ela vai converter, tá? Se a panela de arroz tem 1.000 watts, ela vai converter 1.000 joules de energia em 1 segundo, tá? Em calor, tá? Em energia térmica. Então aqui é a mesma coisa, um liquidificador vai transformar em 1 segundo 1.200 joules por segundo, né? Em 1 segundo 1.200 joules de energia em energia mecânica. Então o número de horas que o aparelho funciona por dia, tá? Vamos calcular então, tá? Bom, tá aqui a expressão, lá na página 74, aparece lá, considerando o preço do quilowatt-hora em média 30 centavos. Tá? Essa é a tarifa, lógico que é um modelo que não é real. Tá? Essa tarifa aqui ela vai depender, na verdade, da condição da matriz energética. Tá? Então calcule o consumo de uma lâmpada incandescente, que não se consome, não se usa mais, né? Se perdia muito em calor, né, de 80 watts, ligada por um período de 6 horas, por 30 dias. Né? Então veja bem, a gente vai substituir esses valores aqui nessa expressão, né, potência, né, vezes H, que é hora, vezes dias, né, um produto, dividido por 1.000. Por que eu dividi por 1.000? Porque esse valor aqui é watts. Né? Se eu quiser passar uma grandeza, por exemplo, para, né, para quilograma, por exemplo, eu tenho 1.000 gramas. Se eu dividir por 1.000, eu tenho um valor 1 quilograma. 1 quilograma é igual a 1.000 gramas. Se eu tiver 3 quilogramas, se eu dividir, né, 3.000 gramas, se eu dividir por 1.000, eu tenho 3 quilogramas. Então a potência aqui é a mesma coisa, né? Se eu tenho 80 watts, se eu dividir por 1.000, eu vou achar o valor em quilowatt, né? Que multiplicado por hora vai dar quilowatt-hora, tá? É o quilo da energia. Então, se você tem apenas uma lâmpada, que ele quis calcular quanto você vai pagar, vai ser 80 watts vezes 6 horas que ela ficou ligada por dia durante 30 dias, dividido por 1.000. Isso aqui vai dar um valor, você pode fazer as continhas aí no celular, 14,4, né, 14,4 kWh vezes 30 centavos, isso aqui vai dar um valor a ser pago no final do mês, R$ 4,32, tá certo?
Veja que foi só uma lâmpada, né? Se eu tivesse 5 lâmpadas, né, ligadas na residência de 80 watts, por exemplo, seria 5 vezes 80 vezes 6, ligado 6 horas por dia, vezes 30 dividido por 1000, me daria um outro valor a ser pago, tá certo? Isso aqui é mais um exemplo, na verdade, de proporção também, porque quanto maior for a potência, essa aqui é a moral da história, quanto maior for a potência do meu aparelho, mais eu vou consumir de energia, quer dizer, mais eu vou pagar. Então, se eu tiver, por exemplo, uma lâmpada de 60, na hora que eu multiplicar por 6 horas por dia e por 30, eu vou pagar um valor menor porque eu estou consumindo menos energia. Lembra que é joules por segundo, que é um watt, né? Eu vou estar consumindo menos energia. E 1 kWh é equivalente a 30 centavos a tarifa. Então, no final do mês, eu vou pagar um valor que é menor. Se eu uso uma lâmpada de 80, com certeza ela vai iluminar mais. Essa é a diferença, tá? Então, ela ilumina mais. É a mesma coisa de você ter, por exemplo, também um aparelho de micro-ondas, né, cuja potência é 1000 watts, e um aparelho de 700 watts de micro-ondas. Você vai pagar mais caro no de 1000. Por que você vai pagar mais caro? Porque ele vai consumir mais energia elétrica e no final do mês você vai pagar mais? Sim. Mas a diferença é que, por exemplo, se você colocar uma panela de água para ferver, água para ferver no micro-ondas, o aparelho que tem 1000 watts, ele vai ter um tempo relativamente menor, né, para a água ferver do que um aparelho de 700. De repente você não tem muito tempo, né, para esperar, você tem uma vida corrida, então compensa você pagar mais caro para você, né, ganhar no tempo, digamos assim, tá? Então essa é a única diferença, tá? O trabalho realizado, né, que na verdade, né, a potência, né, a diferença está na potência, é no tempo, tá? Mas a energia, o trabalho realizado, na verdade, no fundo é o mesmo, tá? Mas a diferença está no tempo em que você vai gastar essa energia aí, tá? E a mesma coisa aqui, na eficiência, de 80 vai iluminar mais, a de 60 vai iluminar menos, tá certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, repete o vídeo novamente. Tenho certeza que tem vídeos desse aí no centro de mídias, tá? Vocês podem ver lá no repositório ou então no YouTube, lá na playlist de física. E qualquer dúvida é só me procurar pelo aplicativo ou pelo Classroom. Eu vou estar compartilhando esse link vai estar no YouTube também, lá esse vídeo na verdade, tá? E bons estudos para vocês, tá bom? Um forte abraço.